Hora de falar sobre o São Paulo, que pegou 74 milhões de reais emprestados em duas instituições bancárias. Foram 30 milhões de reais no Daicoval e mais 44 milhões de reais no Tricuri. Importante registrar que esses dois movimentos já estavam previstos no planejamento orçamentário do Tricolor para 2026. Quero contar ainda que há uma possibilidade do Arrim Assis, presidente do São Paulo, captar até 270 milhões de reais ao longo do ano. Essa captação pode se dar através de empréstimos bancários e também via FDIC, mas quanto menos recorrer a bancos, melhor a situação para o São Paulo. A justificativa da diretoria do Tricolor para esses 74 milhões de reais obtidos agora diz respeito a fluxo de caixa, muita dificuldade com o pagamento de contas que envolvem, inclusive, pagamentos de salários de atletas. E o Arrim Assis chegou ao São Paulo prometendo que não atrasaria mais pagamentos de direitos de imagem. Na temporada passada, sob o comando de Júlio Casares, era uma praxe. O São Paulo atrasar 2 meses, quando estava perto de vencer o terceiro, fazia o pagamento de 1 mês. Só para completar, qualquer pedido de empréstimo bancário precisa da aprovação do Conselho Deliberativo. E essas aprovações têm acontecido com enorme frequência, já era assim com Júlio Casares e seus antecessores. Bem, tá aí o Roger falando sobre como ele prefere o jogo e tal, mas falando do jogo que era só, esse jogo era mais que, em outras palavras, ele quis dizer que esse jogo aí era mais o time lá do Crespo, porque ele só botou todo mundo em campo, deu lá umas orientações, o time não foi bem no primeiro tempo, um gramado muito ruim também, né, muito encharcado. Ruim pra você, né? Porque o Caleri, você viu, a declaração dele é demais. Eu lembro a minha infância, eu adoro jogar nesse tipo de gramado, pra mim é ótimo, eu achei demais, né? Mas no segundo tempo, com menos chuva, aí o Marcos Antônio apareceu e aí o São Paulo venceu por 2-0, até poderia ter sido mais, né, Arnaldo? Poderia. Acho que o São Paulo e o Roger, né, tiveram aquele adversário ideal, né, para um jogo de consolidação de liderança. Na verdade, essa expectativa sobre a primeira escalação do Roger não era nem exatamente em relação à escalação em si, mas como o time ia ser distribuído. Peraí, ó, tá aparecendo. Foi mal. E aí? Desculpa. De novo, Desculpa aí, não. Pode começar. Não, então é você. Não, fui eu que fui ver o negócio. Cara, desculpa, Não, tá? mas, sei lá, eu tava no raciocínio, então não vi. Desculpa aí, cara. Então. Bom, aí eu acho que isso ficou um pouco prejudicado ou sem ter condição de a gente avaliar por conta da condição do gramado. No primeiro tempo não permitiu que o time trocasse passes e o jogo ficasse muito igual. O show diminuiu, veio o intervalo, acho que ele corrigiu alguns posicionamentos e aí o São Paulo fluiu. Fluiu nesse jeito que vinha fluindo com o Crespo, né? Na verdade, o Vessone falou do Caleri, no campo encharcado. O jogo do São Paulo e toda a parte criativa do São Paulo, ela depende de 2 jogadores, é Marcos Antônio e Luciano. Então, todos os momentos é o gol e é o segundo gol. O Marcos Antônio é o armador e o Luciano é ou o definidor ou o cara que ajeita a bola. Essa é a parte criativa do time. E é curioso a gente analisar esse aspecto e perceber que o Lucas Moura não entra nesse baralho, né? Marcos Antônio e Luciano. Quando tem essa ligação, o São Paulo é perigoso. E foi perigoso no segundo tempo com os 2 jogadores desequilibrando o jogo. Aí entraram o Caleri, foi muito bem nesse campo, o Bobadilha que complementa e tal. Deu para perceber que sem a bola, marcando, o São Paulo já foi diferente do time do Crespo. Porque não teve a tal da marcação individual, tal, é uma coisa mais posicional, sem tanto desgaste físico para ir atrás do adversário. E acho que o momento também da melhora do São Paulo no intervalo coincide com o momento em que chega a notícia lá no Canindé que o Vasco empatava com o Palmeiras e logo depois o Vasco virava contra o Palmeiras. Ou seja, dependia do São Paulo a vitória para abrir 3 pontos na liderança e esse era um jogo que não podia deixar passar. Mas é aquilo, né, Tironi? São 3 pontos de diferença, mas o São Paulo fez dos 5 jogos, 3 em casa, embora isso não seja casa, e 2 fora. O Palmeiras foi o contrário. Então é uma liderança de fato muito efêmera. Mas 13 pontos em 15 é uma coisa para se celebrar, né? Eu acho que das ponderações todas da saída do Crespo,
Uma é inegável. Ele encontrou uma formação que era inimaginável no início da temporada, que é essa formação que o Roger está dando continuidade. A dúvida agora é como o Roger vai lidar com a sequência. Os treinos do Roger são mais intensos e mais exigentes. Foi uma das questões analisadas pela direção para a troca. Como é que dá para treinar se você joga num campo desse na quinta e tem outro jogo no domingo? Você não treina, você recupera. Depois joga na quarta no sintético, você não treina, você recupera. Depois joga no sábado contra o Palmeiras, você não treina, você recupera. Esse tempo de treino, a não ser na parada para a Copa, e aí é interessante notar que o Roger tem falado isso sempre, desde que chegou. Ele vê a temporada dividida literalmente em duas partes, a não ser que o São Paulo chegue no grupo de cima daqui a 13 rodadas, falando no número 13, quando parar para o Mundial, em condição de disputar o título. Aí ele vai ter tempo de treinar, a diretoria vai pensar se ela vai reforçar o time ou não, o que fazer para a segunda parte. Mas é só ver, a gente viu aquela sequenciazinha de jogos do São Paulo, esse era obrigatório. O São Paulo conquistou. Todos os próximos são muito mais difíceis. Todos os próximos a partir do Bragantino domingo. E só para falar da questão de como o São Paulo, instituição, não se preparou por esse momento, embora a direção esteja querendo esticar esse momento o mais possível, foi o fato do São Paulo jogar sem o seu estádio, né? Isso já está previsto para acontecer daqui a pouco. Em 40 dias o São Paulo vai ceder o Morumbi de novo para show. E aí, em julho, depois da Copa, idem. E depois, idem. Um time que tem essa previsão para o ano, no campeonato de pontos corridos, ele não se preparou para ser campeão. Ele não está preocupado no aspecto esportivo em ser campeão, né? E eu acho que o Canindé como alternativa, ele funcionou no aspecto pressão. A torcida do São Paulo compareceu em bom número. Ela fez a sua casa, mas tem um monte de situações, o gramado, a iluminação, todas os outros detalhes que o Morumbi traz e outro estádio não traz. Nenhum dos 20 clubes da Série A do Brasileiro terá tão poucos jogos na sua casa como o São Paulo. Só esse fator mostra que o clube não se preparou para disputar o título brasileiro. Simples assim. O técnico, o novo técnico, o antigo técnico e os jogadores, eles querem, eles tentam acreditar. Mas vamos combinar que é muito mais difícil que para os outros. Além das questões financeiras, a limitação do elenco, etc, etc, etc. Já tem outro show, então? Já. Não sabia disso, não. 2 shows. Em abril. Abriu agora já? Uhum. Então tá recuperando o gramado com alguma chance daqui a pouco de ter que, de novo, fazer algum tipo de recuperação de novo, né? Exato. Não existe o contrato de shows que o São Paulo estabeleceu, o governo Casares, como aspecto esportivo. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Daqui a pouco a gente vai entrar no debate do gramado sintético, certo? Ou você tem campo de batata, como diria João Martins, ou você tem gramado sintético para você fazer show todos os dias. Ou todos os meses, né? Não é o Allianz Parque. O Allianz Parque faz isso. O Morumbi não dá para fazer, né? E, de novo, o São Paulo é muito forte no Morumbi. Sem o Morumbi, ele é médio. Bom, na máxima Guardiola, né? As 10 primeiras rodadas, as 8 primeiras rodadas são importantes para as 10 primeiras e as 10 últimas. Passaram-se tá sem moral, hein? Tá sem moral. Tá bem sem moral, né? Passaram 5. Mas o São Paulo é líder melhor do que está enterrado na zona de rebaixamento. Pelo menos é um começo que já tranquiliza. Fora que a vitória, Massa, para a chegada do Roger era fundamental. Se não ganhasse ontem, já estava com mais uma tonelada nas costas. Mais legal ver o público também, né? Pelo que eu tô vendo ali, não sei exatamente a renda, mas o público, mas legal que o torcedor do São Paulo foi ao jogo. Tinha aquela coisa de muito torcedor que ia desistir de ir ao jogo e tal. E claro, me chama a atenção ele falando sobre o Lucas, né? E a dedicação dos 3 ali da frente, né? Do 4-3-1-2, que ele colocou em campo para o pra-trás-mente. Cara, eu não tenho a menor dúvida que começar o Campeonato Brasileiro assim é maravilhoso, cara. É maravilhoso, porque você vai ter... Se você mantiver uma boa campanha até a parada da Copa,
se você chegar no G4 até a parada da Copa, o São Paulo tem condições de brigar pelo título. Porque o São Paulo não é o Sevilha, não é o Getafe, não é o Granada. O São Paulo é o São Paulo, né? Essa é uma perspectiva. A segunda perspectiva que mais me preocupa, né? O Arnaldo passou por isso, é como ele vai fazer agora, né? Tem jogo campo pesado quinta, depois domingo, depois quarta, depois sábado, com esse trio de ataque, ou especificamente com o Lucas, né? Porque me parece ser o ponto mais fraco do time, a questão das trocas, quem vai entrar, como vai funcionar o time sem ou um dos três do meio campo ou o Lucas, que é uma coisa que ele vai ter que ajustar. Ele sabe que não tem tempo, ele sabe que quando assume a questão é essa, ele sabe também, ou deveria saber quando assumiu que não ia ter o Morumbi e tal, e vai ter que trabalhar para manter o São Paulo nessa posição. É uma liderança justa de um início de campeonato muito bom do São Paulo. Na verdade, só para completar o que o Marcinho falou, na coletiva ele se mostra mais preocupado com a questão da reposição do trio do meio, né? Óbvio, por conta é o que dá sustentação para os três da frente. Pois é, sobretudo o Marcos Antônio, né? Que é uma situação que vem já desde o Zubeldia, claro que incrementada pelo Crespo, que transformou o Marcos Antônio no principal jogador do time, e a falta de substitutos, né? A saída do Alisson acho que dificulta ainda mais essa reposição. E também falou sobre essa questão do virar o turno no G4, ou virar o turno entre os líderes. O São Paulo, nessa seca de títulos nacionais, ele virou em 2 oportunidades o turno na liderança. E não conseguiu sustentar, ficou bem longe de disputar o título, né? Ele virou com o Aguirre, um time... Guardando as proporções, tem algumas coisas desse time aí que tinha um time titular forte, mas pouca reposição. Aí o Everton, que era o ponto esquerdo, se machucou e no segundo turno o São Paulo definhou, o Aguirre acabou sendo demitido e virou com o Diniz na pandemia, mesma situação, um time titular forte, poucos reservas, o Luciano machucou, o Brenner foi vendido e o time esfarelou, então não conseguiu nenhuma das oportunidades brigar efetivamente pelo título. É aí que está. O único título relevante que o São Paulo ganhou nos últimos tempos, quando chegou num momento em que é o momento da definição da temporada, na janela de meio do ano, que ele percebeu que seria possível, ele rasgou o manual. Como o Corinthians fez 1000 vezes. Foi quando, na Copa do Brasil, na janela, com o Dorival, que sempre pede reforço, o São Paulo trouxe Lucas e Rames Rodrigues para ser campeão. Não vendeu ninguém. Foi. Aí você fala, valeu a pena? Valeu a pena, ganhar o título inédito e tal. Mas qual a consequência? Então esse cobertor curto é bem complexo de você administrar, né? E é isso. O São Paulo, porventura, agora está anunciando redução de custos, resultados financeiros positivos, todos discretos, né? O Marcis tem tentado fazer isso, mas se ele... É aquilo, é muito difícil no São Paulo você conciliar um mínimo de austeridade com resultado esportivo. Se o São Paulo tiver nessa posição na virada da Copa, eu quero ver o que eles vão fazer. Se eles vão investir para ganhar, ou se eles vão continuar nesse modo mais cauteloso nessa gestão interina do Marcis. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.